Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse bolo do zero. Massa, recheio, montagem, decoração, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vocês sempre me pedem pra eu ensinar a massa e o recheio, né, que eu uso nos bolos. Então, como a gente bateu 100k lá no Instagram, eu resolvi fazer um bolo de comemoração e eu gravei todo o passo a passo pra ensinar vocês. Então, fica comigo nesse vídeo. Se não me segue lá, já me segue e já se inscreve aqui no canal também, tá? Aqui eu comecei medindo um papel toalha pelo fundo da forma, vocês viram? É só vocês colocar no fundo e marcar, amassar, né, pra fazer a marcação e cortar. Ele fica certinho, o formato do fundo da forma. Vocês podem usar também papel manteiga, tá? E é só colocar no fundo, não precisa nem untar. A minha forma é tamanho 10 por 15. Eu fiz um bolo pequeno, tá? Aqui eu começo pela massa, então eu coloquei para bater os ovos e o açúcar. Eu vou deixar as quantidades tudo aqui na descrição bem certinho para vocês, tá? E vou bater por 10 minutos, para ficar desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Bem esbranquiçada, tipo uma espuma, sabe? Ó, 10 minutos, tá? E agora a gente vai pro próximo passo, que é acrescentar os líquidos. Com a batedeira ainda ligada na velocidade 1, que é a velocidade mínima, eu vou adicionar o óleo, a essência de baunilha e o leite. O leite vocês adicionam aos pouquinhos, tá? O leite é quente. Vocês podem também misturar o óleo junto com o leite e ir adicionando. Vai adicionando esse leite aos pouquinhos e a batedeira ela tá ligada na velocidade mínima só para misturar, sabe? Ela não é para bater, é só para misturar. E a farinha de trigo a gente mistura na mão. Eu gosto de peneirar para não ficar aquelas bolotinhas depois na massa. Então vocês vão acrescentando aos poucos, né, a farinha de trigo e vão pegar um fouet e vão mexer delicadamente nessa massa para agregar também essa farinha de trigo junto com os líquidos, né, no caso. Aqui, gente, parece que eu não tô fazendo com delicadeza, né? Por quê? Porque eu acelerei o vídeo, então parece que eu tô fazendo muito rápido, mas não. Essa parte tem que ser com bastante delicadeza pra gente não perder o volume dessa massa. Então, assim, ó, de baixo pra cima, com bastante paciência pra agregar essa farinha de trigo. Porque se vocês baterem aqui, vai perder o volume da massa, tá? E não é legal porque pode embatumar a massa, né? Pode não dar certo. Então, façam com delicadeza essa etapa. Vai ficar desse jeito. Aí agora é só acrescentar a farinha de trigo, não. O fermento. Aqui é mesmo que não pode bater, tá? É só agregar mesmo bem devagar para esse fermento se misturar bem certinho. Agora é só colocar na forma. Aqui eu tô usando duas formas, mas vocês podem usar ou 3 ou uma só. O que eu faço aqui? Eu coloco mais quantidade em uma forma e menos na outra. Por quê? Porque eu quero 3 discos de massa. Então, de uma forma eu faço um disco e da outra forma eu consigo 2 discos de massa, tá? Não sei se vocês entenderam. Mas quem preferir pode usar uma forma só ou pode usar 3 formas também. Eu gosto de fazer assim, tá? Como eu mostrei pra vocês. Agora, enquanto o bolo tá no forno, eu já vou pro recheio. Aqui eu tô usando, né, o leite condensado, uma caixinha, meia xícara de leite em pó e 2 caixinhas de creme de leite. Como vocês viram, eu coloquei o leite condensado, coloquei o leite em pó, misturei bem e acrescentei os creme de leite. Mistura tudo muito bem e liga o fogo. Aqui eu tô mexendo, né, devagarzinho, sempre bem no meio, as laterais, para não queimar. E aqui já levantou fervura. Eu recomendo que vocês usem uma panelinha maior, porque aqui eu usei uma panela pequena e tive que me virar nos 30, né, gente? Sorte que eu já tô acostumada, então deu tudo certo. Aqui está chegando no ponto, ó, ele desgruda do fundo da panela, tá vendo? Fica bem consistente, bem cremoso. E eu cronometrei também para vocês terem uma ideia mais ou menos, tá? Não quer dizer que vai levar ao mesmo tempo, mas só para vocês terem uma ideia. Olha só, gente, bem cremoso, né? Essas pelotinhas aí que é do leite em pó, que é normal, não se preocupem que eu vou mostrar pra vocês como resolver, tá? Ó, deixei 7 minutos e 15 segundos mais ou menos, tá? E aqui eu vou deixar também pra vocês ouvirem o áudio original do que tava rolando aqui nos bastidores dessa gravação. Tirar as pelotinhas, ó. Sabe como é que se faz pra tirar as pelotinhas, ó? Eu vou dizer assim, ó, eu tava lá dentro, eu mandei mensagem na hora que tava perto do nome dele pra pegar. Ele tava recebendo a ordem desse? Sim. Ela tinha recém-chegado, porque ela chegou depressa. Não dá nenhum cara. Eu conheço a maioria que tá lá, eu vi o pessoal que foi no começo, eu vi o pessoal que não foi na segunda vez. A senhora tá falando que é fino também? Eu conheço lá. Peraí que soltou um negócio aqui ali.
que legal. Que legal. Isso aí é onde tu dá aquela edição, tá ali Nem vou fazer, vou deixar tua voz. Vai, canta aí. Nossa. Isso daqui de plástico não é muito forte. Ó. É só fazer assim que foi que as bolinhas somem tudo. Ó. Dica extra. Extra, ó. Uma bolinha aqui. Não tem bolinha não, sai. Eu vou te dar uma foezada na cara. Eu não quero fazer muito forte, que senão vai estragar o fio de novo. Mas olha só, nenhuma pelotinha, ó. Gente, quanto mais mexer, mais pelotinha vai sumindo. Então não se preocupem se na hora que estiver cozinhando ali, perceber que tá ficando com pelotinha, tá? Porque, ó, some tudo depois, não tem problema. E fica um recheio incrível. Incrivelmente incrível. Uma café? O que tu comprou de bom aí pra nós? Olha só, não, vem cá, velho, aqui. Que coisa mais linda. Olha. Vai rapar a panela? Vou, com certeza, deixa isso aí que já não... Olha só, olha aí. Olha. Nenhuma pelotinha. E esse foi um pouquinho dos bastidores, né, gente? Porque a gente conversa muito fiado aqui quando tá fazendo as coisas. E foi isso. Aí agora eu vou deixar esfriar totalmente esse recheio pra poder usar. Ele vai também ficar mais consistente quando for esfriando, tá? Então eu coloco aqui numa vasilha e coloco um plástico. Pode ser um plástico filme ou esses plásticos de embalar alimento igual eu coloquei aqui, tá? E deixa esfriar. E a massa do bolo tá pronta. Ai, tá quente. Acabei de tirar do forno. Eu faço em 2 formas, né? Ó, super fofinho, ó. Tá quente ainda. Esperar esfriar. E aqui a massa já tinha esfriado, então eu vou desenformar pra vocês verem como que ficou. Como eu falei pra vocês, né, que eu asso em 2 formas, ó. Essa aqui é uma camada que eu vou usar. No caso, um disco de massa. Olha como solta facinho, gente, o papel toalha, tá vendo? Dá super certo. Fica muito fofinha, muito estruturada. Essa massa, ela é maravilhosa, gente. Até pra, assim, comer pura, sabe? Com café, ela é bem gostosa. E essa aqui foi a que ficou maior, que eu vou tirar daqui 2 discos. Vou mostrar pra vocês a espessura, ó. Tá vendo? Então, quando vocês forem assar, coloca mais em uma forma e menos na outra, tá? Olha que fofura, gente. Perfeita essa massa, perfeita. Deixa esfriar bem, pode colocar na geladeira, tá? Pra quando vocês forem rechear, ela tá bem estruturada. Aqui eu gosto de colocar um saquinho de alimento, né? Pra deixar ela descansando, né? Deixar ela reservada pra não deixar assim, no caso, em contato com as coisas do ar, né? Só pra... Gente, meu Deus do céu, tô ruim hoje na dicção. Pra proteger, no caso, vamos dizer assim. E tá aqui, ó, minha massinha linda, maravilhosa. Vou deixar elas descansarem. E aqui as massas já estão bem descansadas. Tava na geladeira, eu deixo na geladeira pra ela ficar mais estruturada na hora de rechear, tá? Então eu vou desembalar certinho pra mostrar pra vocês como que eu corto essa massa. Como que eu divido, né, as camadas. Olha que massa perfeita, gente. Maravilhosa, eu amo essa massa. E aqui eu vou cortar, eu tô usando um cortador, nivelador. Mas quem não tiver pode fazer com a faca, gente. Eu quando comecei também não tinha. Eu comprei depois. E com a faca também dá super certo. É só vocês medirem bem certinho e cortar. Mas é claro que esse nivelador, ele deixa bem retinho, entendeu? Então, se vocês puderem adquirir, não é muito caro. Eu acho que eu paguei R$25 ou 27 por aí. Vale super a pena, tá? Olha só, deixa a massa bem certinha, bem retinha. E aqui foi aquela massa que eu fiz a mais, né, pra fazer 2 discos. E essa aqui foi a massa que eu coloquei menos na forma pra fazer um disco. Tirei esse topinho aqui, porque eu não gosto de deixar essa película, tá? Que também é opcional, quem quiser deixar assim pode deixar. Tem muita gente que deixa, mas eu não gosto. Eu sempre fiz assim, eu sempre tirei. E aqui é aquela outra massa de um disco só, que eu ia tirar um disco só. E ainda consegui cortar e tirar um topinho, que ainda sobrou pra gente tomar café purinho. É muito boa essa massa, a gente adora. É uma briga, tá? Esse topinho aqui foi uma briga pra dividir aqui. É muito boa mesmo, bem macia. E aqui está os 3 discos de massa pra gente começar a rechear. Lindo, né, gente?
Já se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Se vocês gostam desses conteúdos, comenta aqui também, tá bom? E agora vamos para o recheio, né? Vamos rechear esse bolo. E olha a estrutura desse recheio, gente. Bem estruturado, não fica molengo, não fica muito duro também. É perfeito para não ficar vazando, porque se o recheio ficar muito mole, vai vazar no bolo. E se ficar muito duro, também vai ficar muito difícil de trabalhar. Então, esse ponto aqui é o ideal. Ele fica bem cremoso, mas ao mesmo tempo ele fica bem consistente. E eu vou colocar esse recheio num saco de confeitar, mas também é opcional, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem com a colher. Eu tô mostrando pra vocês como eu faço, tá? Como eu me adaptei, o jeito mais fácil no caso, né? Pra não dar muito trabalho. Então eu coloquei na manga de confeitar, que eu acho mais fácil, até pra espalhar. Aqui eu tô usando uma calda pra molhar esse bolo de leite condensado com água. Eu coloco um tantinho de leite condensado e o dobro de água, tá? Aí chacoalho bem. E aqui eu coloquei um plástico filme pra na hora de chacoalhar não vazar pelos furinhos, né? Claro, né, gente? Sou muito esperta. Brincadeira. Então eu fechei bem aqui certinho, bem fechadinho. E agora a gente vai pra montagem. Aqui eu peguei aquela embalagem de alimento e cortei no meio, abri no caso, né? Eu abri a embalagem pra ela ficar maior. Mesmo assim, eu tive que usar duas partes. No caso, dois... Meu Deus do céu, como eu tô ruim hoje pra narrar vídeo, gente. Eu tive que usar dois... Meu Deus, como é que se fala? Dois saquinhos. Eu tive que usar dois saquinhos abertos no meio, pronto. Aí coloquei o primeiro disco de massa, molhei. Vocês não podem molhar demais, tá? Mas também não pode molhar muito pouco pra não ficar seco. Então eu molhei. E aqui eu tô usando também sonho de valsa, tá? É opcional, gente. Vocês podem colocar morango, vocês podem colocar ouro branco, vocês podem colocar geleia, o que vocês preferirem, tá? E aqui eu vou colocar uma camada do recheio. E aqui, gente, eu meio que errei. Não vou dizer que eu errei, mas vocês vão ver na segunda camada como que era pra eu ter feito. Eu era pra ter colocado só, tipo, uma contenção de recheio e depois os bombons, né? Mas eu coloquei primeiro o recheio e depois os bombons. Mas deu certo, porque daí eu coloquei mais um pouquinho de recheio e consegui espalhar, tá? Mas o jeito certo mesmo que eu gosto de fazer é o jeito que eu vou fazer agora, que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui eu coloquei mais um disco de massa, molhei, né, o suficiente, aí molhei. Eu gosto de bolo bem molhadinho, mas a gente também não pode encharcar, tá? Porque senão vai desmoronar. Então eu gosto de fazer desse jeito aqui, ó. Coloco, tipo, uma camada assim, né, ao redor de recheio. Depois eu coloco os bombons e depois eu coloco mais recheio. Pra esse bombom ficar bem certinho ali embaixo do recheio, entenderam, né? E na primeira camada eu fiz primeiro o recheio e depois o bombom. Mas também dá certo, dá certo. O importante é ter recheio, né? Ter bombom ali, muito bom. Aí coloquei a última camada, tá? A última camada é bom, tanto a primeira camada que vai lá embaixo, quanto essa aqui de cima, vocês colocam desse jeito que eu fiz, né? No caso, o fundo da forma, entendeu? Pra não ficar a parte ai, meu Deus do céu. A parte que é o bolo molinho, sabe? Que boa que eu sou pra explicar. Gente do céu. E agora eu deixei na geladeira de um dia pro outro. E já no outro dia, tô aqui batendo chantilly. Eu usei 500 ml de chantilly, mas eu não usei tudo. No caso, eu bati 500 ml, mas eu não usei tudo. E coloquei também meia xícara, se eu não me engano, de leite em pó, mas é opcional. Quem quiser pode bater só o chantilly puro. Eu gosto de colocar o leite ninho, porque eu acho mais gostoso, tá? Mas não é obrigatório. E aqui eu bati esse chantilly até ficar poroso desse jeito, ó. O famoso buraco no meio, né? Tem que deixar esse buraco no meio quando para de bater. Ele fica bem poroso mesmo, tá? Mas não se preocupem porque ainda vai ser hidratado. A gente vai hidratar. Então aqui o meu bolo já tava bem descansado, bem geladinho de um dia pro outro. E agora a gente vai pra decoração, tá? Eu espero, gente, que vocês estejam entendendo tudo, porque esse vídeo é muito longo e confesso pra vocês que meio que me enrolei aqui pra narrar o vídeo, tá? Mas é isso, eu acho que vocês estão entendendo, né? E aquela hora que eu falei pra vocês colocarem a parte de cima, é essa parte aqui, ó. Que no caso é o fundo da forma, né? Coloca pra cima pra ele ficar mais retinho. Eu acho que vocês conseguiram entender. Coloca aqui nos comentários
Se vocês também não entenderam alguma coisa, coloca nos comentários que eu respondo vocês e tiro as dúvidas, tá bom? Então aqui eu tirei aquele plástico, né? Olha que lindo o resultado, gente. Perfeito, super estruturado o recheio, uma massa bem estruturada, tudo perfeito. E aqui eu vou passar uma fina camada daquele chantilly que foi batido, ainda tá poroso, tá? Eu ainda não hidratei, porque para fazer essa primeira camada não precisa hidratar. Essa primeira camada ela serve somente para quando a gente for colocar mesmo o chantilly hidratado, não ficar aqueles farelinhos do bolo, sabe? Não ficar saindo o farelinho do bolo e misturando com o chantilly, no caso, né? Mas também é opcional, tem muita gente que não faz essa barreira aqui, eu gosto de fazer, que é a pré-camada, tá? A gente chama de pré-camada. Então, eu faço uma pré-camada bem fininha com o chantilly ainda poroso. Aqui eu dei uma limpadinha no prato e agora eu vou hidratar o chantilly. Como que a gente faz? Primeiramente, a gente tem que colocar o corante. Por quê? Porque o corante é líquido, então ele já ajuda a dar uma hidratada, tá? Antes do leite condensado. Então, aqui a gente mistura o corante até a cor desejada, né? E vai sempre mexendo. Porque o corante, gente, automaticamente ele já vai hidratando, né? Por ser assim, líquido, vamos dizer assim. Ele é gel, mas ele não deixa de ser um líquido, né? Então, vocês vão mexendo e vocês vão percebendo que meio que ele já vai hidratando. Só porque não é o suficiente, claro. Aí vocês têm que hidratar com chantilly, não, com leite condensado. Tem gente que usa também chantilly líquido, ou creme de leite, ou até água gelada. Tá? Tem quatro jeitos de hidratar o chantilly. Eu gosto de hidratar com leite condensado ou chantilly líquido gelado. Mas tem gente que hidrata com água gelada e com creme de leite também. E aqui vocês vão colocando leite condensado e vão sempre mexendo, 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 até vocês verem que ele tá bem hidratadinho. Como é que vocês vão saber, gente? Ele fica tipo um danoninho, sabe? Assim, ó, ele fica bem cremosinho. Mas também não pode hidratar demais para ele não ficar derretendo depois no bolo, tá? Então, é desse jeito aí, ó. Ele tá bem hidratadinho, não tá poroso, mas também não tá mole, tá vendo? Ele tá perfeito, gente, perfeito. É desse jeito que tem que ficar. Vocês estão vendo ali, ó, quando eu coloco no saco de confeitar, que ele tá bem cremosinho? É desse jeito. Então, eu coloco aqui no saco de confeitar. Eu fiz o roxo também, eu usei o rosa e o roxo. Não parece que tá roxo no vídeo, né? Parece com azul. Mas tava roxo, gente. Não tava tão roxo quanto eu queria. Mas como eu ia colocar o glitter depois, eu não me preocupei muito. Esse chantilly branco eu também hidratei com leite condensado, tá? Não pode colocar poroso no bolo, senão vocês não vão conseguir alisar. Então, aqui eu fiz uma camada de branco, uma camada de rosa. Ó, vocês vão colocar o saco de confeitar bem rente ao bolo e vão girando certinho, bem grudadinho no bolo e também grudadinho com a camada de baixo, tá? Então, fazendo assim, eu não sei se eu tô conseguindo explicar, porque eu não tô acostumada a colocar vídeo aqui de bolo, gente. Então, e como esse vídeo ficou longo, eu me atrapalhei um pouco, confesso pra vocês. E aqui eu coloquei a última camada de roxo, um roxo barra azul, né? Mas deu certo, no final vocês vão ver como ele vai ficar bonito. Vai ainda o glitter também. Então, aqui eu coloquei essas 3 camadas, o branco, o rosa e o lilás, na verdade. E é assim que vocês vão fazer, ó. Sempre colocando desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. E aqui eu peguei uma espátula alisadora e vou espatular esse bolo desse jeito, né? Fui espatulando, espatulando, espatulando. A espátula, gente, vocês têm que estar sempre limpando pra as cores não se misturar. Aqui, ó, deu uma misturadinha porque eu nem sei por quê, porque não tava sobreposto, né, a cor. Mas eu não sei por que deu uma manchadinha ali, mas eu consegui tirar com a pontinha da espátula, tá? E também não liguei muito pra isso, porque vai o glitter, então eu não me preocupei tanto. Ele ficou tipo um degradê, tá vendo? Ficou bonito assim também. Eu achei bonito, mas não são as cores que eu queria, porque ficou tipo um azul, né? Por isso que também... E também eu gosto de glitter, eu queria com bastante brilho, bastante glitter. E aqui eu fiz também o topo, né? Eu alisei o topo aqui em cima. Fiz no caso, as quinas, né? Não fiz quinas perfeitas, eu fiz quinas imperfeitas. Mas por quê? Porque eu acho mais bonitinho, gente. Quem quiser fazer quina lisa também, pode fazer também, mas eu acho bonito assim. E aqui eu fiz uma espiral com a própria ponta da espátula, ó. É só colocar a pontinha da espátula e vai girando.
É simples de fazer, não é difícil. Não é um bicho de 7 cabeças, gente. E vai fazendo. Eu acho um efeito muito legal esse aspiral. E agora vem o glitter. Foi a parte que me deu uma dor de cabeça, gente, que vocês não têm ideia. Por quê? Porque o meu borrifador, ele tava entupido. E eu passei muito trabalho na hora de colocar esse glitter, juro pra vocês. Eu fiquei mais de 1 hora. Que eu tinha que ficar dando tipo assim, com o borrifador na mesa, sabe? Pra ele meio que desentupir. Olha só, gente, o trabalho não tava saindo brilho. Glitter não tava saindo, ó. Tinha hora que saía, ó, mas tinha hora que ele já falhava, tá vendo? Aí eu tinha que ficar dando batidinha nele assim, na mesa, pra ele poder sair o glitter, entendeu? Ó, aí ele saía. Mas pode perceber que depois ele parava de sair, ó. Tava horrível, gente, horrível. E eu nem sabia que tava assim, né? Me pegou de surpresa, mas deu certo, ó. Fui bem persistente, tinha brilho. Até hoje, já faz acho que 1 semana ou mais. Até hoje eu ainda acho o glitter aqui na cozinha. De tanto glitter que voou. E aí depois eu fiz o rosa, glitter rosa. Então primeiro eu usei o glitter dourado. Depois eu usei o glitter rosa. Até aqui que tava saindo um pouco melhor, ó. Não tava tão entupido nessa etapa, mas eu não sei por que o dourado tava tão entupido, gente. E aí vai colocando o glitter, né? Aí eu pedi pro meu esposo ali rodar a bailarina pra mim, pra ficar mais fácil, e fui tacando glitter como se não houvesse amanhã. Eu fiquei 1 hora tirando o glitter da mesa, gente, sério. E agora eu fiz o lilás, né, o roxinho. E vocês percebam, gente, que a cor de baixo não influencia muito, porque o glitter tampa tudo, por isso que eu não me preocupei. Agora, se não fosse o glitter, eu ia ficar bem preocupada, porque ia ficar azul. Vocês estão vendo que ia ficar tipo um azulado? Eu nem sei por quê, porque eu usei o corante lilás, tava escrito lilás, e ficou azulado, não sei por quê. Mas deu tudo certo, eu coloquei o glitter, esse glitter lindo, maravilhoso, lilás, que tampou tudo certinho, como eu queria. Eu esbarrei nesse bolo, gente, esbarrei o borrifador, olha só, meu Deus. Eu esbarrei o borrifador nessas aqui, né? Nossa, gente, eu digo pra vocês que deu dor de cabeça, viu? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus, ficou lindo, maravilhoso. Ficou incrível, incrível. Depois eu limpei o prato certinho, né? Não mostrei pra não ficar muito longo, mas é só passar um paninho úmido, aqueles paninhos Perflex, sabe? Úmido, e colocar o topper. Aqui eu coloquei o topper, que também achei lindo, maravilhoso, que combinou demais. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a dicção de hoje, que não tava muito boa, mas eu acho que eu consegui explicar, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou opiniões, ou o que vocês acharam também, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!